No Brasil, cerca de 206 mil pessoas estão em situação de rua, de acordo com pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, mais de 18 mil pessoas moram na rua. O estado é o terceiro no ranking, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Nas ruas, a luta pela sobrevivência é um problema diário. Além da fome, a invisibilidade, a falta de segurança e a solidão são fatores agravantes. As ruas brasileiras não abrigam só pessoas. Embora o abandono de animais seja um crime, previsto na Lei Federal 9.605, de 1998, uma estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta mais de 30 milhões de cães e gatos em situação de abandono no país. Estes animais vivem nas ruas e enfrentam os mesmos desafios das pessoas sem teto. Mas com uma diferença: os animais não possuem poder de escolha. Em busca de companhia e mais segurança, pessoas em situação de rua adotam animais, que também estão em situação de vulnerabilidade. O veterinário, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, Flávio Moutinho, explica como surge essa relação. Pela nossa experiência, o que mais motiva a população em situação de rua a se transformar em tutores de cães é a questão da companhia e também a questão da segurança. Porque as pessoas dormindo em situação de rua à noite, elas ficam muito vulneráveis e os cães eles são muito atentos, qualquer movimento eles já despertam e latem. Mas a questão da companhia é muito importante para essas pessoas, que elas se sentem muito isoladas e muito fora da sociedade. Então elas mantêm uma relação muito íntima com esses animais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 3 milhões de animais vivem nas ruas do Rio de Janeiro. Cerca de 2 milhões são cachorros, muitos deles desprotegidos e desamparados. Eles vivem às margens, dependem de ONGs e de doações. Para evitar que mais animais se encontrem nesta situação, ONGs movimentam campanhas contra o abandono e maus tratos. O governo também propõe leis para punir aqueles que cometem tais crimes. Dezembro Verde é uma campanha brasileira de conscientização contra o abandono e maus tratos de animais. O objetivo é esclarecer a sociedade sobre a guarda responsável de animais e chamar atenção para o problema do abandono. O projeto de lei número 5.481 de 2020 regulamenta a campanha e foi proposto na Câmara dos Deputados. O projeto ainda está tramitando e será avaliado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Lei Federal número 14.064 de 2020 aumentou a pena de detenção para quem cometer o crime de abandono. O indivíduo pode pegar até 5 anos e o processo passa para a vara criminal. Muitos animais que vivem nas ruas com seus tutores recebem alguns dos cuidados necessários para sua saúde e bem-estar. ONGs especializadas no amparo ao animal e pedestres custeiam alguns dos serviços necessários para os animais e também realizam doações. Moradores de Rua e Seus Cães é uma organização da sociedade civil. Ela existe há 6 anos e atua em 14 cidades brasileiras. A organização conta com voluntários e sobrevive através de doações e parcerias. Ela incentiva a adoção e promove ações e projetos sociais que impactam tanto a vida das pessoas em situação de rua quanto a dos seus cães. Doações de roupas no inverno, projetos de volta ao lar, ações de saúde e bem-estar do pet, como banho, tosa, vacina e castração. Para conhecer um pouco mais sobre o projeto, conversamos com as coordenadoras da equipe MRSC Rio, Luciana Calvão e Camila Azevedo. O Moradores de Rua e Seus Cães, ele começou em 2015, lá em São Paulo, sobre a ótica de um rapaz chamado Eduardo, que é fotógrafo, e nas andanças dele por São Paulo, ele observava nas pessoas em situação de rua, observava os animais e pensava, quem os ajuda? Eu sei de projetos que ajudam pessoas, eu sei de projetos que ajudam animais, mas quem ajuda os ambos? Existe algo voltado para essa turma? E foi a partir dessa indagação que surgiu Moradores de Rua e Seus Cães, em 2015, iniciou em São Paulo, e em 2019 o projeto veio aqui para o Rio, desde então, estamos aí firmes e fortes. As ONGs vivem de doação mesmo, tá? E aí é o famoso se vira nos 30. A gente, falando por nós, a gente faz o que dá e o que não dá. Então, por exemplo, esse ano a gente começou a fazer bazar.
tá? A gente pede e recebe itens de bazar, roupas, basicamente, tá? Roupas novas, com etiqueta ou seminovas, em perfeito estado, e a gente vende, né? Moda sustentável também, é uma pegada de moda sustentável, a gente está fazendo aí, está vivendo um momento complicado, né? No mundo, então a gente tem a pegada da sustentabilidade e com isso também a gente recebe o dinheiro, consegue algum dinheiro. E é isso, a gente tem ajuda zero de empresa particular, privada, né? Particular não, privada, zero de ajuda governamental, zero. A gente se vira como a gente pode. E muitas vezes nós mesmos, voluntários, já colocamos do nosso bolso. Caminhando pelas ruas de Niterói, encontramos diversas pessoas em situação de rua com seus animais de estimação. Na movimentada Avenida Amaral Peixoto, encontramos Sebastião. Sebastião conta como adotou o seu cão, carinhosamente apelidado de Pretinho. Ele também conta sobre os cuidados que seu cão recebe. De acordo com pesquisas de estudiosos da Universidade Federal Fluminense, a UF, a maior motivação para adotar um cachorro é a companhia. Muitos tutores consideram que essa relação é uma relação de entendimento mútuo. Ele é o seu melhor amigo. O animal, ele é uma forma daquela pessoa adquirir mais responsabilidade. Então, o morador em situação de rua, que ele tem um animal, ele tem mais um indivíduo para ele cuidar. Então, ele se sente responsável por mais uma vida, né? Isso, de certa maneira, transforma a vida dele, traz um senso de responsabilidade de que ele precisa fornecer comida, cuidado para mais um indivíduo. Um dos problemas para as pessoas em situação de rua que são tutores de animais são os abrigos. A Lei 6.993, aprovada em 2021, permite a entrada e permanência dos animais em abrigos para pessoas em situação de rua. Ela também diz que nesses abrigos devem ser construídos espaços apenas destinados aos animais de estimação. Na prática, o cenário é diferente. Sebastião conta que teve propostas para morar em abrigos, mas não aceitou. Viver sem seu cachorro nunca foi uma opção. O psicólogo Rodrigo Freitas esclarece a importância dessa relação. É o problema de que animais não podem deitar aqueles locais. Então, se a gente está falando de pessoas que vão para um albergue, a gente está falando de pessoas que tiveram essa oportunidade de ter onde dormir à noite, e estar menos dentro de um aspecto de perigo constante na rua, mas que ao mesmo tempo tem que escolher entre entrar nesse espaço ou continuar com o animal deles. Se esse é um vínculo saudável para essas pessoas, por que elas não podem seguir com a nova etapa da vida delas, como, por exemplo, entrar em projetos que ajudem elas com o processo de dependência química, mantendo essa relação que ajuda muito elas a se permanecer vivos, que é o vínculo com o animal. Essa relação tão forte e significativa tem o poder de mudar vidas. Ela oferece uma nova perspectiva para os tutores e oferece conforto para os animais. E a gente quer propor saúde mental para essas pessoas, a gente quer propor saúde física para essas pessoas. Como que a gente vai fazer isso se a gente não tem como manter o principal vínculo na vida delas, que é um animal? Se a gente está falando que manutenção de saúde não é só a ausência de uma enfermidade, mas qualidade de vida geral, de saúde social, física e de mental, por que a gente não proporciona para essas pessoas um aspecto fundamental para a saúde mental delas, que é um vínculo com o animal?